Oi, eu sou a Mariana Ferrão e do fundo do meu coração o que eu te desejo é saúde de corpo e alma. E hoje a gente vai falar de algo que realmente iguala as pessoas. A gente vai falar sobre depressão. Porque a Josenice me mandou uma mensagem assim, perguntando: tive a primeira depressão há 6 anos, com 29 anos, e hoje aos 37 ela voltou com tudo. Soube que passou por algo semelhante. Você pode me ajudar? Vou contar um pouco para vocês a história da minha depressão, para que vocês possam entender algumas coisas e também para a gente falar juntos de aprendizado que eu tive nessa jornada com a depressão. Eu tive 2 episódios de depressão na minha vida. Quando eu tinha 12 anos, a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe. Estava muito triste no dia seguinte, assim, chorando no recreio da escola. E no dia, depois desse dia que eu chorei, a Sabrina, uma amiga minha, me mandou uma carta. E escreveu assim na carta: nossa, a Mariana Ferrão também chora. Foi muito importante para mim te ver chorar. E aí eu me dei conta da imagem que eu passava para as pessoas, que era uma imagem de uma pessoa que não chorava, uma pessoa que não tinha problemas, forte, altiva, uma pessoa irreal. Nossa, mas eu tenho tantos problemas, eu choro por tantas coisas, e por que as pessoas não veem isso e veem essa imagem de fortaleza? Essa reflexão ficou. E aí, aos 17 anos, depois do final de um namoro longo, era um ano de vestibular, de muita pressão, em que essas histórias, das expectativas estavam muito fortes. Eu era CDF, tá, gente, na escola, assim, pra caramba. Eu gostava de estudar, eu ia bem na escola, e eu ia bem em todas as matérias. Uma das razões pelas quais eu escolhi jornalismo é porque eu não sabia o que escolher. Porque como eu gostava de tudo, e eu ia bem em tudo, eu falei: o que eu posso fazer na vida que eu não preciso escolher? Porque daí, bom, jornalismo é legal, porque jornalismo eu posso falar, se eu quiser falar de política eu falo, se eu quiser falar de economia eu falo, se eu quiser falar de física eu falo, se eu quiser falar de química eu falo, se eu quiser falar de ciências biológicas, eu falo. E quando eu comecei a falar que eu ia fazer jornalismo, as pessoas falaram: nossa, mas você, jornalismo, você tinha que fazer medicina, você tinha que fazer engenharia, tão inteligente, que desperdício. E aquela pressão também começou a bater, a expectativa das pessoas sobre a gente, como pega, né, gente? Como é difícil se livrar disso, assim. Eu tive um momento em que eu não comecei a não entender por que eu estava tão mal. Eu começava a chorar por nada. Eu lembro de uma aula de biologia que eu lembro da mórula, que é aquela célula ainda bem pequenininha que vai se reproduzindo e vai ficando várias juntinhas. Aí eu lembrei da amora que existia no sítio da minha avó, comecei a chorar sem parar. Fui pro banheiro chorando, lembrando, com saudade da minha avó. Assim, falei: gente, mas o que tá acontecendo? Até que eu fiquei fechada, trancada no quarto, sem conseguir sair, profundamente triste, assim. Lilo, we don't have time for this. Leave me alone to die. É diferente de uma tristeza, porque assim, mais do que uma tristeza, tinha uma apatia junto, uma apatia que é simplesmente aquela ausência de vontade. Não tinha vontade de comer, não tinha vontade de rir, não tinha vontade de chorar, não tinha vontade de fazer nada, assim. E a depressão foi chegando. Cheguei a pensar em me matar algumas vezes, eu até gravei um TED que tá aqui no YouTube sobre isso, sobre esse assunto. E eu lembro de um dia que a minha mãe bateu na porta do quarto e ela estava desesperada, porque ela era psicóloga, ela era psicanalista e ela não conseguia me ajudar. E ela bateu na porta com uma voz muito triste e falou assim: Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E naquele momento ali, eu queria muito ajudar minha mãe a parar de ficar triste também. E eu topei deixar com que ela me levasse ao psiquiatra. Eu comecei a tomar remédio. No começo foi muito difícil, porque foi difícil encontrar o remédio certo. Eu engordei 10 quilos em 2 semanas tomando medicação. E isso me deixou ainda mais para baixo, assim, mais deprê. Mas aí, aos poucos, eu comecei a fazer terapia também. E naquela época, a minha terapeuta me deu 3 dicas que foram absolutamente fundamentais para eu construir os pilares da minha saúde. Ela falou assim para mim: cuida da sua alimentação, Mari, como quem cuida da alimentação de um bebê. Se você puder, procure fazer a sua própria comida. E aí eu comecei a fazer minha comida e comecei a ter essa relação mais próxima comigo mesma para entender assim: mas peraí, será que eu tô com vontade de pera ou maçã? E fazer minha própria comida dava uma sensação muito boa de que realmente eu estava cuidando de mim. Depois ela me falou assim: procura voltar a fazer atividade física. Voltei para academia e comecei a perceber o quanto a atividade física era realmente fundamental para me devolver o ânimo. O quanto o exercício físico é protetor no caso de depressão. Assim, tem vários estudos que mostram que a atividade física não só ajuda a gente a filtrar o nosso estresse, como é mais eficaz até do que medicação para prevenir recaída de depressão. Atividade física e meditação, 2 coisas fundamentais para prevenir recaída de depressão. E a terceira coisa que a minha terapeuta me disse na época foi assim: procura dormir bem, Mari, porque sono é absolutamente fundamental. Sono, alimentação e atividade física. Funcionou super bem até que eu fiquei grávida.
A gravidez para mim foi uma licença para voltar a sentir, assim, coisas que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu me sentia feia depois que meu primeiro filho nasceu, eu me sentia burra, me sentia inútil e fui afundando. Só que eu demorei para diagnosticar que eu estava deprimida, porque assim, como é que eu posso estar deprimida se eu tenho nos meus braços a coisa mais preciosa da minha vida, se eu tenho nos meus braços o meu grande amor? Então, às vezes é muito difícil mesmo essa depressão no pós-parto, porque a gente custa aceitar. Foi uma fase bem complexa, porque também senti muita falta da minha mãe. Aliás, falei disso no outro vídeo, se você quiser, vai lá ver. Tinha pensamentos negativos, pensamentos de que eu ia deixar ele cair do trocador, pensamentos que ele ia morrer afogado na banheira, pensamento de que eu ia jogar ele pela janela sem me controlar com tanta angústia que eu estava sentindo. Enfim, as piores coisas. E aí, aos poucos, eu fui lembrando do poder da meditação na minha vida. E aí eu voltei para a meditação como algo muito importante para me conectar com a minha essência, assim, nesse momento depois do pós-parto. Às vezes, no momento em que você está super deprimido, não é bom meditar, porque a meditação te traz para um contato mais interno, e se está tudo muito ruim no mundo interno, você pode ficar pior ainda. Mas nos intervalos entre uma crise e outra, ou até para não ter a próxima crise, é fundamental meditar. Eu escrevi um livro nessa época, que é Os Sucos da Mari, me ajudou a me manter ocupada, foi muito bom me sentir produtiva. A depressão, a gente sabe algumas coisas sobre ela hoje. Primeiro, ela é uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Ela é uma doença química. Vai lavar um pouco de louça que resolve. A gente tem que parar de olhar para a depressão como uma coisa que é frescura. E todo mundo toma remédio para manter a pressão, controlada. Por que não tomar remédio para depressão? Outra coisa que a gente sabe sobre a depressão, quem tem depressão na família tem mais chance de ter depressão. Outra coisa, quem já teve depressão tem mais chance de ter depressão. Depressão pós-parto é muito comum e se você sente dor no pós-parto, a chance de você ter depressão é maior. E eu tive muita dor no pós-parto do Miguel, porque eu fiz uma cesárea, meu corte abriu, eu fiquei sentindo dor uns 3 meses. Primeira coisa que eu acho que assim, vale a pena a gente usar os aprendizados que você já teve do primeiro quadro de depressão para tentar sair mais rápido do segundo. Ter a oportunidade de conversar com pessoas sobre a depressão, mesmo que seja assim, é muito bom para que a gente possa se sentir parte e não fique no isolamento. Por isso que eu gosto de falar sobre depressão e agradeço essa oportunidade de falar sobre depressão, porque eu acho que quando a gente fala que isso pode acontecer com qualquer um e das dificuldades que existem no processo de enfrentar essa doença, a gente rompe as barreiras do isolamento. A gente faz com que as outras pessoas se identifiquem e busquem ajuda. O primeiro passo é realmente buscando informação para encontrar os caminhos, e aí os caminhos são vários. Por exemplo, consultas gratuitas no postos de saúde que você pode buscar para fazer uma consulta com um psiquiatra, por exemplo, para descrever os seus sintomas. Tem algumas plataformas com psicólogos online que são bem mais baratas. Entender que às vezes a depressão não tem um motivo claro, assim, não é algo que desencadeia a depressão, mas a depressão vai vindo. Entender a diferença de tristeza e depressão, a gente gravou um vídeo sobre isso na plataforma da Soulme, soulme.com, vai lá e assiste, acho que é bem bacana para você poder ver. Buscar também aplicativos de meditação, na plataforma da Soulme tem meditações diárias, então também pode entrar lá. Espero que eu tenha ajudado um pouco da minha história com a depressão. A gente é muito mais parecido do que a gente pensa que a gente é. Manda sua pergunta para cá. Escreve comentários. Você está deprimido? Está precisando de ajuda? Como é que a gente pode te ajudar? Diz aqui. Coloca aqui, porque de repente a gente consegue ajudar mais gente. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.